Oi, crianças, tudo bem? Eu estou aqui para mais uma linda história e hoje eu vou contar para vocês a história de alguns pássaros muito interessantes. Mas pássaros têm história? Venham comigo, porque eu já vou contar. Olá, eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e dá o seu joinha. Assim, você estará ajudando a espalhar a palavra de Deus. Combinado? Então, vamos começar? Certo dia, Dona Joana de Barro enjoou de sua casa. Ela disse para o seu marido que queria mudar. E ele disse que a casa deles estava muito boa e perguntou: se a gente mudar, o que vamos fazer com a nossa casa? E ela falou que eles podiam alugar e construir uma casa nova. E João de Barro, querendo agradá-la, concordou e fez uma plaquinha: aluga-se esta casa. E eles começaram a juntar materiais para a construção da nova casa. Eles achavam que iam conseguir um morador muito rápido. E dia a dia, João de Barro e Joana de Barro trabalhavam muito felizes na construção da nova casa. E finalmente a casa estava prontinha. Mas a casa velha continuava sem morador. Então Joana deu a ideia de renovar aquela placa, de fazer uma placa com letras maiores. E João fez uma placa com letras tão grandes que até o urubu, quando passava voando, conseguia ver aquela placa. Joana varreu e enfeitou a casa na tentativa de atrair algum inquilino para morar naquela casa velha. E não é que deu certo. Logo, os inquilinos pretendentes começaram a chegar. Primeiro veio o Bem-te-vi, mas logo arrumou uma confusão, porque a casa era pequena demais para ele e não ficou ali. Depois veio uma família de periquitos, mas eles fizeram uma bagunça na casa. E Joana não estava morando ali, mas ela não queria bagunça em sua casa. E estes inquilinos também não ficaram na casa de João de Barro. Em seguida, chegou um casal de chocas. Mas Joana ouviu o boato de que a choca é comedora de ovos e filhotes de outros pássaros. E ela é que ficou chocada e não quis aqueles inquilinos. E elas foram embora. Então, chegou um casal de passarinhos muito bonitinhos e delicados. Olha que lindo, crianças! Esses passarinhos pareciam os inquilinos ideais. Mas João e Joana ficaram sabendo que eles eram preguiçosos e costumavam aproveitar da caçada dos outros. Então, eles também rejeitaram esses inquilinos. Depois veio um casal de garrinchas e eles aproveitaram muito a casa de João de Barro. Fizeram um ninho fofinho e confortável. Eles tinham a voz doce, eram muito alegres. João e Joana ficaram muito contentes com esses inquilinos. Mas, certo dia, o pequeno macho implicou com o gato, que era muito atrevido. E o gato conseguiu pegá-lo e o matou. E a viuvinha ficou muito triste e não quis continuar morando ali sozinha. E foi embora. E mais uma vez, João de Barro estava à procura de um inquilino. Desta vez veio o Martim Pescador. Ele explicou que preferia morar no buraco, no barranco do rio,
Mas como a enchente havia levado a sua casa, ele precisava de abrigo. Ele queria abrigar-se na casa de João de Barro. Mas, infelizmente, nem o Martim pescador tornou-se o inquilino ideal. Sabe por quê, crianças? Ele tinha um costume muito feio. Ele engolia um peixe inteiro e aquilo que não servia para ele, ele cuspia na casa e a casa ficava toda fedida. Então, esse inquilino também não deu certo na casa de João de Barro. Ai, estava muito difícil para Joana e João conseguir alguém que ficasse ali. Por fim, veio o Pica-Pau. E o Pica-Pau gostou muito daquela casa e a alugou. Mas que inquilino mais ingrato! Logo ele começou a furar as paredes, procurando bichinhos. E logo acabou com toda a casa. Afinal, que casa de barro aguenta as bicadas do Pica-Pau? João e Joana ficaram sem inquilinos e sem casa para alugar. Mas, para falar a verdade, eles estavam muito felizes, muito alegres na casa nova que haviam construído. E eles também já estavam enjoados daqueles 7 inquilinos que passaram ali. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é o seu inquilino? Você deve estar pensando, eu não tenho casa. Quem dera se eu tivesse. Tem sim. Esta casa é o seu coração. Quem mora no seu coração? É o Senhor Jesus? Se você ainda não confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, Ele não mora no seu coração. E o seu coração é triste. Sabe por quê? Por causa do pecado. Pecado é tudo que desagrada a Deus. Eu vou ler um versículo para você que está em Romanos, capítulo 3 e versículo 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos inclui você e eu. Talvez você já teve pensamentos ruins sobre alguém. Talvez já pensou coisas maldosas. Talvez já mentiu. Já desobedeceu aos seus pais. Quando você faz isto, você está pecando. E o pecado é muito sério. Sabe por quê? Porque ele afasta você de Deus, que é santo e sempre faz o que é certo. E o castigo para o pecado é ficar separado de Deus para sempre, num lugar de tristeza. Mas, apesar do seu pecado, Deus o ama muito. Deus é o nosso Criador. Deus fez os pássaros, fez as estrelas, fez tudo que existe e fez você também. E porque Ele te fez, Ele te ama com um amor que não tem fim. Lá em Jeremias, capítulo 31 e versículo 3, está escrito: com amor eterno eu te amei. Deus ama você com um amor que não acaba. Deus sabe tudo sobre você. Ele sabe onde você mora, sabe o seu nome, sabe até os seus pensamentos. Ele conhece o seu pecado também. Mesmo assim, Ele te ama. Deus mora lá no céu e Ele quer que você vá para lá um dia. Mas tem um problema. No céu não entra pecado. Foi por isso que Deus preparou um meio, uma maneira, um único caminho para que você pudesse chegar no céu. Você sabe qual é esse caminho? O Senhor Jesus mesmo nos conta. Olha o que Ele diz em João, capítulo 14 e versículo 6. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. O Senhor Jesus é o único caminho que pode levar você ao céu. Só Ele. Sabe por quê?
porque o Senhor Jesus é o Filho perfeito de Deus que veio a este mundo e morreu naquela cruz pagando pelo seu pecado, sofrendo o castigo que você merecia. O Senhor Jesus derramou o seu sangue precioso. Ele não merecia morrer, mas fez isso por você e por mim. Ele morreu naquela cruz, mas não ficou morto na cruz. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ele voltou a viver. Jesus está vivo no céu e por isso ele é o único que pode perdoar o seu pecado. O Senhor Jesus quer ocupar o seu coração. Ele está batendo, querendo entrar. Ele é o hóspede ideal. Ele quer ocupar o seu coração por meio do Espírito Santo. Eu vou ler para vocês o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 20. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Sabe quem disse estas palavras? O Senhor Jesus. Ele está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar. Mas o Senhor Jesus só vai entrar se você abrir o seu coração, se você convidá-lo para entrar. Mas Ele não quer ser apenas um inquilino, apenas um hóspede. Ele quer ser o seu dono, porque Ele já pagou o preço na cruz. Então, se você crê completamente no que o Senhor Jesus fez na cruz por você, você recebe dele paz, alegria e perdão. Aproveite o momento, ore ao Senhor, convide Ele para entrar no seu coração, para perdoar o seu pecado. O Senhor Jesus está pronto a fazer isso, mas você precisa convidá-lo para entrar. Ore ao Senhor. Aproveite o momento, a hora é agora. Mas se o Senhor Jesus já mora em seu coração, você precisa crescer em amor, em obediência a Deus. Demonstre alegria em seu viver. Deixe que as pessoas vejam em você que Jesus mora em seu coração. Você já viu como é difícil conviver com aquelas pessoas que estão sempre mal-humoradas? Parece que estão sempre com raiva? Você tenta conversar, tenta ser agradável, mas parece que nada funciona? Isso não acontece com você, não é? Se o Senhor Jesus mora em seu coração, você precisa demonstrar alegria em seu viver. Lá em Filipenses, capítulo 4 e versículo 4, está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. No Senhor, nós temos sempre motivo de nos alegrar. Às vezes, as coisas nesse mundo, com a nossa vida, não vão muito bem. Mas o Senhor nos dá sempre um motivo para nos alegrar nele. Porque no Senhor Jesus nós temos paz, nós temos perdão, nós temos a certeza que vamos morar no céu. Então nós podemos nos alegrar. Então demonstre alegria em seu viver, nas suas palavras, nas suas atitudes. Não faça as coisas reclamando. Quando os seus pais pedem para você fazer alguma coisa, não faça de cara feia, reclamando, batendo as coisas, mas faça com alegria, porque você pertence ao Senhor. E aí, vocês gostaram de conhecer a história desses lindos pássaros? Eu espero que sim. Mas não saiam daqui sem dar o seu joinha, hein? E se inscreve aqui no canal e compartilhe os vídeos com outras crianças. Combinado? Grande beijo e até a próxima. Tchau, crianças!